Olá, a paz do Senhor, estamos aqui hoje no nosso último dia. Infelizmente hoje se encerra os 7 dias devocionais. Tenho certeza que foi muito edificante. Deus tem falado muito aos nossos corações e chegamos no último dia, o alinhamento total, selo do Espírito Santo na nossa vida. Creio que a partir de hoje nossos corações vão andar segundo o coração de Deus. Então vamos lá para o nosso 7º dia, alinhando nosso coração com o coração de Deus. Nosso tema de hoje é um tema que eu acho que tinha que terminar assim. A gente vai falar sobre alinhamento total. Não tem como viver um alinhamento total se não viver a plenitude da profundidade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre profundidade, sobre os rios de Deus, sobre as profundezas do coração de Deus. Então, o nosso tema base de hoje está lá em Ezequiel, capítulo 47, do verso 3 ao 5. Pegou sua Bíblia, seu caderninho, anote aí tudo que vai ser dito aqui, não perca nada. Vamos lá? O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ele mediu 500 metros e levou-me pelas águas que batiam no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que chegavam ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pelas águas que batiam na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que eu só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Quando eu fui preparar o último dia, o Senhor ele falou algo muito para mim, que seria um dia de ativação total. Seria um dia onde Deus ia alinhar, ajustar tudo que foi dito. Nosso primeiro dia, no nosso segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto e agora. E eu lembro-me que no primeiro dia, quando eu falei sobre conhecendo o coração de Deus, Deus ele disse algo ao meu coração. Para um alinhamento total, além de me conhecer, vocês precisam mergulhar no conhecimento e nos mistérios que só Deus pode nos revelar. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a profundidade. E a Bíblia vai falar sobre este homem chamado Ezequiel, esse profeta, que ele recebe essa ordem, ele vai para este rio. E Ezequiel, ele começa a descer os níveis de profundidade. Não sei se você percebeu que cada dia que passava nos devocionais era Deus te elevando de nível. Era Deus te trazendo para mais perto. Eu recebi alguns testemunhos de pessoas que falavam: nossa, eu me sinto abraçada através desses devocionais. Eu sinto como se Deus tivesse me achado de novo. Eu fui despertado, os meus olhos se abriram. Era algo que eu já sabia, mas eu não conseguia entender e agora eu consigo. E que bom que você conseguiu verdadeiramente entender o real propósito deste devocional. O primeiro tópico hoje, a gente vai falar dos pés molhados, o início do alinhamento, a decisão consciente. No começo do rio, as águas estão ali batendo no tornozelo. A gente ainda tem controle, né? Você entrou aqui, ainda não, vou só dar uma assistida, mas depois você viu Deus começar a chacoalhar algumas coisas dentro do teu coração. Esse é o início das águas, a gente ainda tem controle, a gente ainda consegue ver se a gente vai, se a gente não vai, a gente tem certas dúvidas. O início da caminhada com Cristo é assim. A gente ainda consegue achar que se manda, né? A gente consegue achar que se domina. E a gente acha que até ali eu vou, mas até ali eu não vou. Só que quando a gente coloca os nossos pés nas águas, quando a gente começa a imergir na presença de Deus, quando a gente começa a conhecer o coração de Deus e permitir que o nosso coração se alinhe com o dele, tudo muda. Isso mesmo. Quando você se permite se aprofundar nas águas do coração de Deus, o teu coração também é moldado, transformado. E aí nós começamos a imergir, e aí a nossa vida com Deus muda, a nossa disciplina devocional muda, os nossos passos de obediência começam a se alinhar com a vontade de Deus, e nós começamos a perceber, opa,
Eu mudei? Eu realmente estou fazendo o que Deus quer? Porque é isso o verdadeiro alinhamento. É aquele ajuste profundo. Deus, ele criou o homem e a mulher para se parecer com ele. Então, quanto mais íntimos, mais parecido com ele nós somos. E quando nós dizemos, Senhor, eu quero me alinhar ao teu coração, nós estamos dizendo, Deus, eu não aceito mais o raso. Eu quero viver a profundidade. Então, os primeiros passos ali, as águas de um tornozelo, é aquela caminhada onde você ainda tem um domínio, você ainda decide o que você quer e o que você não quer. Mas quando você realmente emerge na profundidade do coração de Deus, você começa a se submeter mais ainda ao coração e à vontade do Senhor. Então, o segundo ponto é joelhos submersos. Quando você está com sua vida, com as águas batendo no joelho, a sua vida começa a ter mais rendição, começa a ter mais oração, você começa a orar mais, você começa a ter mais quebrantamento. Outra hora você chegava no culto, ficava só olhando, observando as pessoas que adoravam, mas agora não. Depois desses dias que você tem buscado, você chega no culto, você tem mais sede, você tem mais fome, você tem mais vontade de falar com Deus. E é esse o real propósito dos 7 dias de devocionais. É te aproximar de Deus, é te fazer mais parecido, desejá-lo mais intimamente. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel, quando as águas estão nos seus joelhos, ele está ali ainda, já começa a perder mais o controle. Então você começa a orar mais, você começa a buscar mais. Quando você presta atenção, você já está ali, aliançado com a vontade de Deus. Só que não é apenas só uma emoção, como a gente falou, é uma decisão, é dependência. É você parar de confiar na sua própria força e começar a viver de joelhos, buscando a direção, entregando os seus medos e confiando no tempo de Deus. O coração alinhado aprende a dobrar os joelhos antes de tomar qualquer decisão. Então, você tem vivido isso, você tem conseguido se aproximar de Deus. E hoje, as águas que batiam nos joelhos te fizeram se submeter. Você começou a ter mais secreto. Lembra como você começou os devocionais? Talvez você estava inconstante, não estava querendo muito, mas agora acendeu uma chama. E eu declaro que se ainda não acendeu, hoje ela será reacendida. Porque é isso, a vida de joelhos ativa todas as áreas da nossa vida com Deus. E quando nós se ajoelhamos, nós se rendemos, nós entregamos, nós renunciamos e entendemos que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. O terceiro tópico, água nos lombos. Quando a gente está com as águas nos lombos, a gente perde o controle total. É Deus que controla, é Deus que guia, é Deus que ordena. E você começa a obedecer com mais anseio, você começa a obedecer com mais desejo. E agora você está ali submersos. E é essa região onde vai falar sobre a força, estabilidade e o controle do corpo. Aqui Deus começa a mexer naquilo que você acha que é seguro. Deus começa a mexer em algumas coisas que outrora você se sentia seguro. Você achava que você não precisava de Deus, mas agora você vive a dependência de Deus. E aí é o nível onde os planos próprios começam a morrer. É o nível onde o orgulho cai, a vontade própria é crucificada. Você já não decide tudo sozinho, você já começa a consultar ao Senhor. Você começa a perguntar, Deus, isso te agrada? Deus, isso aqui não te agrada? E você começa a querer viver realmente no centro da vontade de Deus. E é onde Deus assume o controle. As águas nos lombos, ela realmente representa a entrega total do controle da sua vida. É como se eu falasse, Deus, até aqui eu fiz do meu jeito, até aqui eu fiz por causa da minha sabedoria, do meu achismos, da minha inteligência, de tudo que eu acho que eu sou bom, até aqui. Mas a partir de agora, é o Senhor que domina o meu coração. Então, aqui as águas nos lombos, ela vai te tirar da segurança e vai te fazer ser mais confiante em Deus. Você vai aprender a estar mais seguro nele. Você vai aprender a entregar os teus planos sem medo. Você vai aprender a tirar o orgulho, tirar as tuas vontades e começar a andar e fazer as vontades de Deus. Eu lembro que quando eu comecei realmente a viver a vontade de Deus, eu comecei a tirar coisas da minha vida naturalmente. Quando eu percebi, eu já não falava com algumas, eu já não fazia mais as mesmas coisas, já não tinha mais os mesmos hábitos, já não andava com o mesmo ciclo de pessoas, porque quanto mais Deus vai te levando, te revelando o coração dele,
mais, como a gente falou no vídeo anterior, mais podados nós somos. E nós se tornamos realmente aquilo que Deus projetou e planejou para que nós seríamos. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui tem vivido isso. Você tem vivido esse mergulhar. Você tem vivido essa profundidade. E quanto mais você nada, quanto mais você se aproxima, quanto mais você mergulha, menos de você vai existindo e mais de Deus vai florescendo na sua vida. Você começa a falar palavras que agradam. Você começa a pregar mais sobre Cristo. Porque é o que você vive. É o que você rega no seu secreto. É por isso que agora as pessoas estão olhando e estão dizendo: nossa, ele mudou, nossa, ela está diferente, nossa, olha como o jeito dela é mais, sabe, mais sincero, mais verdadeiro. Tem algo em ti que eu não consigo explicar o que é. E é nessas horas que a gente vê que realmente vale a pena mergulhar, que a gente reflete tudo aquilo que Deus queria que a gente refletisse, que é a presença dele. Então, quanto mais você entrega o controle nas mãos de Deus, menos de você existe. E você começa a viver aquele versículo que diz em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é as águas dos lombos. É você entregar o controle e dizer: Cristo, eu não quero mais fazer minhas vontades. A minha verdadeira vida não é fazer o que eu quero, é fazer o que te agrada. Esse é o real alinhamento. É viver realmente conforme os passos de Cristo na terra. E o quarto e último tópico é águas profundas. Plenitude e envio. Viver conduzido pelo Espírito. Agora não dá mais para andar. Você precisa nadar, ou seja, confiar, mergulhar. Esse é o nível de intimidade profunda, vida guiada pelo Espírito Santo. Agora você não vai ser guiado mais pelas suas emoções, pelos seus achismos, pelos seus métodos, pelos protocolos. Agora você é guiada pelo Espírito Santo. Você vai falar o que agrada a Deus, você vai fazer o que agrada a Deus, você vai se comportar como agrada a Deus, você vai se vestir como agrada a Deus, você vai viver uma vida que agrada a Deus. Paulo diz, ele cita isso, ele diz: Senhor, eu quero ser uma oferta viva em teu altar. Porque Paulo entendia que a verdadeira oferta, aquilo que agradava a Deus, não era os animais mortos, não era somente as renúncias, mas era uma vida total de entrega. Quando você se permite ser guiada pelo Espírito Santo, tudo muda, tudo é transformado, tudo começa a fluir. Os rios começam a fluir, os rios começam a crescer. E a Bíblia diz que quanto mais ele emergia, do lado de fora, que antes era sequidão, as árvores não frutificavam, quando Ezequiel sai das águas, as árvores frutificaram, as árvores cresceram. Depois você estude mais profundo, você verá. Porque quando você mergulha na profundidade, no secreto, o exterior, o que é externo, que outrora só havia morte e sequidão, vai começar a ter vida. E é isso. Deus começa a cumprir em nós o seu propósito. Você começa a viver seu ministério, seu chamado. Você começa a ter mais ousadia, autoridade. Você não tem medo de falar de Cristo. Você tem coragem porque você vive Cristo. Você lê e medita na sua palavra. E você sabe que chegou o momento. E muito mais. Quando você mergulha, Deus te envia para onde Ele deseja. Porque agora você está alinhado. Agora o seu coração... Deus confia em você, porque o seu coração está alinhado com dele. Certa vez eu ouvi uma palavra que me deixou dias pensativa. Uma pessoa disse para mim: Ana, se Deus te confiou o poder da decisão de escolher entre uma coisa ou outra, é porque Ele te considera amiga dele. Deus não vai confiar decisões assim de grandes responsabilidades na mão de pessoas que Ele não confia. Se Ele te confiou essa escolha, se Deus te confiou esse ministério, se Deus te confiou essa família, se Deus te confiou essa oportunidade, é porque você é íntimo. E a gente confia nos íntimos. É porque Ele te considera amigo. É por isso que Deus está hoje te dizendo: vem para mais fundo, porque Ele te confia os mistérios dele, os segredos do coração dele. E é por isso que o Senhor, Ele vai te enviar como flecha, porque Ele sabe que a flecha está ali afiada, podada, pronta para viver o seu propósito maior.
Enquanto você não decidir mergulhar, você vai continuar paralisado. É por isso que você precisa deixar o Espírito Santo te conduzir. Aqui você não serve a Deus quando dá. Você vive para Ele integralmente. Você vai viver Cristo. Não é mais sobre o esforço humano, é o fluxo do Espírito, é o agir de Deus. E você vai viver isso, você já está vivendo isso. Você vai andar sobre os rios, você vai se aprofundar e você vai ser ativado espiritualmente, os seus frutos serão constantes e o avivamento será real. O alinhamento completo nos tira do controle e nos coloca diretamente ao coração de Deus. Totalmente alinhado, totalmente debaixo da palavra, debaixo da ordem. Eu tenho certeza que nesses dias de devocionais, se você não assistiu ainda nem um dia, você assistiu só o de hoje, volte aí os 6 dias e assiste desde o começo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa viver essa plenitude, deixar o Espírito Santo te conduzir e se permitir fazer a vontade de Deus. Você vai ver que tudo na sua vida será diferente. Então hoje é a decisão principal. Qual é a decisão? Entregar a sua vida por completo. Abrir seu coração. Dizer: Deus, eu quero imergir. Eu quero as águas profundas. Eu quero a intimidade. Eu quero o lugar secreto. Eu quero viver o envio. Mas antes do envio, preciso vir de mim. Preciso buscar a Deus. Preciso mergulhar em Deus. Não existe só ir. Você precisa vir. Você precisa se entregar a Jesus. Então hoje é o dia de você entregar a sua vida. Ah, missionário, mas eu já sou crente. Mas você precisa entregar a sua vida por completo. Você vai ver o fluir de Deus, o fluir do Espírito Santo de Deus te conduzindo. Seus passos, sua boca, suas ações, seu coração vai agradar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Profetizo na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área sentimental, em todas as áreas. Você estará alinhado com Cristo. Porque agora você entendeu que andar alinhado com Cristo é fazer a sua vontade. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por você neste momento. Ô Espírito Santo, nesse momento, nosso último dia de devocional. Hoje é o alinhamento total, Senhor. É a plenitude da profundidade. É deixar tudo para trás e mergulhar, Senhor. As águas nos tornozelos, a gente ainda tem controle, a gente ainda se domina, a gente ainda faz o que quer. A gente acha que fazer o que nós queremos é bom. Mas quando as águas vão para os joelhos, nós começamos a se submeter, começamos a orar mais, buscar mais, ter mais intimidade. E a gente percebe que é realmente esse lugar que o Senhor quer para nós. Lugar de intimidade. Depois, Senhor, as águas vêm para os lombos e aqui nós perdemos o controle total. Aqui nós entregamos, Senhor, nosso coração por completo. Então hoje nós fazemos essa entrega. Eu decido hoje entregar meu coração para este alinhamento total, Senhor. Eu abro mão, eu tiro tudo que for preciso, mas eu quero a Tua presença. Senhor, me faça mais parecido contigo, que eu venha te agradar, não só em uma área da minha vida, mas em todas as áreas. E eu abençoo todos aqueles que chegaram até aqui. Se você que decidiu ainda está orando comigo, eu digo: Espírito Santo, hoje eu decido renunciar. Hoje eu decido mergulhar no centro da Tua vontade. Diga: Espírito Santo, escreva meu nome no livro da vida e apaga meu nome do livro da acusação. Me faça mais íntimo, mais parecido contigo e me envia para o Teu propósito maior. Eu quero e eu aceito ser alinhado com o Teu coração. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, chegamos no nosso último dia. Se você assistiu até aqui e acompanhou aí os 7 dias de devocionais, creio que em breve nós faremos sim outros devocionais. Teve gente que já perguntou como é que vai ser os próximos. Tudo debaixo da direção de Deus. Creio que haverá outros e que Deus te abençoe. Se você ainda não assistiu os outros, assista. Tenho certeza que Deus vai falar com você e não se esqueça. É tempo de nós nos alinharmos com a vontade de Deus e vivermos o propósito maior que Ele tem para a nossa vida. Você vai ver o extraordinário de Deus se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que estão em sua volta. Amém? Então não esqueça, compartilhe, curta, comente e seja edificado. Beijos e até a próxima.